Agora, nós vamos falar sobre como gerar líderes. Você que tem empresa, você confia na sua equipe a ponto de expandir o seu negócio e fazer com que eles se tornem líderes? Com vocês, Felipe Guima! Ô, sertanejeiro bruto! É esse aqui que é o passador? É. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Fazer stories é mais fácil que tá aqui em cima, viu, gente? Aqui é duro, é duro. Bom demais? Me chamo Felipe Guima, Guima de Guimarães. Alguém aqui já me conhece? Levanta a mão aí. Deixa eu ver se a minha mãe está aqui. O pessoal aqui me conhece, ó. Minha esposa. Cadê o Vinícius? Olha o Vinícius aí. Ó. Que legal, fico feliz, bastante gente me conhece. Mas para quem não me conhece aí, ó, quem que é o Guima? É um rapaz aí cristão, marido da Tamires, tem que chamar ela para vir. Obrigado, amor, te amo, viu? Paizão do Benjamin, 1 ano e 8 meses aí. Sou vendedor da meucelular.com, eu gosto, e da OneSafe, eu gosto de falar que eu sou vendedor, porque a área que eu mais gosto de trabalhar na minha empresa é vendas, e eu não posso deixar de ser esse cara vendedor que me trouxe até aqui, foi vendas. Não vou falar de vendas hoje, vou falar sobre gestão, mas onde eu vou, vai no hotel lá, qual que é a sua profissão? Vendedor. Eu não coloco, eu sou CEO, presidente, não tem problema não, tá, gente? Que é legal fazer isso. Mas eu gosto de falar que eu sou vendedor. Atualmente, 6 lojas, primeira loja aqui em Lorena, que a gente construiu, depois a gente foi para São Lourenço, depois para Poços de Calda, Bragança Paulista, depois a gente foi para a praia, estamos lá em Caraguatatuba, e depois a gente foi para a cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão. Para quem for lá passar um friozinho, tem que dar um chego lá, vocês já foram lá, né? Aí, ó. E esse ano a gente abriu a OneSafe. A OneSafe é uma empresa de blindagem. A gente trocou a palavra película por blindagem, porque a gente acredita de fato que a gente blinda a tela do seu iPhone. Então, a OneSafe começou esse ano aí, com o intuito de crescer no Brasil todo com venda online. Tá? A gente vende online hoje, só que a gente utiliza a internet para trazer as pessoas para dentro da loja. A gente não vende para o Brasil inteiro, a gente não gosta de vender celular para o Brasil inteiro. Mas a gente utiliza a internet para trazer tráfego para a loja, tá bom? A OneSafe, a gente abastece todas as lojas, mas vai ter o e-commerce e vai vender para o Brasil inteiro, através de tráfego pago, uma copy bem feita. Um amigo meu vai falar de copy hoje aí, esse monstro aí. A gente está junto nessa aí, né, Mitão? Bom demais. Então, aprenda com ele, o cara é um monstro. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre gestão e liderança. Eu ia falar sobre liderança, como criar líderes, mas eu não consigo falar de liderança sem falar de gestão, porque os dois andam juntos, é como se fosse a asa do avião. A asa direita é gestão e a asa esquerda é liderança. Qual é a principal asa do avião? As duas, não tem como falar de liderança sem falar de gestão. E essa aí é a minha equipe, ó. Tem a galera aí de Caraguá, de São Lourenço, tem uma boa galera aí das outras lojas. Então, a gente pode falar sobre gestão e liderança, porque a gente está com bastante pessoa ali liderando, a empresa crescendo. Então, vamos falar um pouco sobre gestão e liderança. Mas, antes de começar, todo mundo aqui sabe qual é a diferença de gestão e liderança? Alguém aqui sabe? Fala para mim, estou brincando, é chato fazer isso, né? Alguém sabe a diferença de gestão e liderança? Não tem problema não, vou falar para vocês aí, ó. Gerir tá mais para o racional, tá mais para o burocrático, certo? Fazer processo, tarefas, checklist, pensar mais. Confesso que é uma área que eu não gosto muito, mas tem que fazer, não tem jeito. Tem que colocar checklist, tem que colocar processo, o que tem que fazer aqui, tarefa, rotina. E liderar está na área mais relacional, coração, conexão, tá? Pessoa, sentar, olhar olho no olho, essa é a parte de liderar.
Então, vou começar aqui com gestão. Eu coloquei uma fábula aqui para tentar explicar mais fácil o que é a gestão. Vamos supor que a gente está numa floresta, certo? E a gente quer se deslocar do ponto A para o ponto B. E cheio de árvore, galho, mato, muita bagunça, floresta fechada mesmo. E para você deslocar do ponto A para o ponto B, passando por dentro da floresta, você vai demorar mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, dependendo da distância. Só que quando você vai fazendo essa tarefa constantemente, você vai percebendo um jeito mais fácil de chegar naquele lugar. Aí você vai lá e corta uma árvore, você vai lá e afasta um galho, aí depois você raspa o chão e começa a pavimentar aquela estrada que você percorre todos os dias do ponto A para o ponto B. Conforme você vai deixando esse espaço mais rápido, mais sem sujeira, chegar do ponto A para o ponto B vai ficar muito mais rápido. Gestão é isso. Gestão é você fazer várias vezes a mesma tarefa, sempre pensando qual é o jeito mais fácil de fazer aquilo inúmeras vezes. E tem que escrever tudo isso. Tem que documentar tudo isso. Porque se você documentar tudo isso, você vai conseguir deixar de ser uma eu-presa. Quem aqui é eu-presa ainda? Levanta a mão. Aí, ó. Quanto mais você se importar em descrever as suas etapas, partes e tarefa com processos bem definidos de como fazer tal coisa, como fazer aquilo, como fazer isso, vai ficar muito mais fácil de você delegar as suas tarefas para uma pessoa que entrar na sua equipe. Uma pessoa que chega na sua equipe para trabalhar, ela vai conseguir fazer o que você faz? Você vai explicar para ela. Só que você colocar mais uma pessoa, mais outra pessoa, e vai ter que ficar explicando sempre isso, vai ficar cada vez mais trabalhoso, todas as vezes que entrar uma pessoa nova. Então, quando você escreve, faz um checklist daquela tarefa, você vai criar uma rotina para isso. E muitas das vezes, para a galera que já tem muita gente trabalhando, 1, 2, 3 pessoas, quando você começar a fazer o processo, porque todo mundo acha que começa uma empresa, já começa com gestão, já começa com processo, já começa com uma checklist, e não é. Primeiro você começa a crescer, e depois se organiza. E nesse momento que você organiza, já tem pessoas trabalhando com você. E aquelas pessoas que são mais antigas, elas vão sentir um pouco, quando você começar a colocar rotina na empresa. Elas vão achar que a empresa vai engessar, vai ficar chata, porque era assim que eu fazia, agora tem que fazer assado, porque assim eu já não concordo. Só que é totalmente ao contrário. Gestão descomplica, facilita, traz fluidez no caminho, traz liberdade. Por quê? Porque tem um passo a passo. É muito mais fácil você trabalhar num lugar que tem rotina, tem tarefa. E eu gosto de falar que gestão é PIPM, é política, instrução, problemas e metas. O que é isso? Política. Política de preço. Imagina você, no caso, na empresa, a gente vende celular. Toda hora chega um vendedor para mim, quanto é que custa o iPhone 12, Felipe? Aí vai embora, eu falo o preço. Aí chega de novo, aquela capinha ali, quanto custa? Aquela case ali, aquela película aí, quanto custa? Toda hora ele pergunta, isso aqui tem que estar planilhado, gente, tem que estar em acesso, ele tem que ter acesso aos preços da empresa, tem que ter um sistema. Política de desconto, quanto é que eu posso dar de desconto no Pix?
Por exemplo, vendo carro, até quanto eu consigo pagar nesse carro, abaixo da tabela FIPE, é 20%? Tem que estar, o cara já tem que saber, não tem que chegar e perguntar. Política de desconto. Eu consigo negociar ou tenho que ficar perguntando para o Mateus toda hora? Não tem como. Você não consegue viajar, o cara vai ficar te ligando. Tem que estar bem definida a política. Caixa. Para o gestor, para o líder, quanto que ele pode pegar do caixa ali para resolver um problema? Uma vassoura que tem que comprar, um pano que tem que comprar, uma luz que queimou. Pode pegar até quanto sai? R$100 do caixa para resolver? Ou tem que ficar te ligando? Imagina, toda hora. Ó, apagou uma luz aqui, pode pegar R$13,70 do caixa? Pô, a empresa não cresce desse jeito, você não consegue curtir, viajar, você não consegue. Toda hora alguém vai te ligar. Se toda hora tem alguém te ligando, é porque você não está dando confiança para a pessoa trabalhar, você não está tendo política de caixa, de desconto, de preço. Instrução. Pessoa chegou na empresa, tem que fazer um onboard com ela, tem que passear com ela pela empresa, mostrar cada pessoa, mostrar para ela como é que funciona aquilo, como é que funciona isso. No detalhe, sem preguiça. Precisa ser o dono da empresa? Não, você pode titular alguém que é mais sociável, que é mais educado, que tem mais empatia para fazer um onboard com a pessoa. E aquela pessoa tem que ficar ali uma semana do lado, como se fosse um padrinho. Ó, horário de almoço é aqui, a gente senta aqui para almoçar, o micro-ondas é esse. Tem que ter um onboard. Videoaulas. Na nossa empresa lá, a gente usa um aplicativo chamado Nutror, que é um aplicativo do Edos, e toda quinta-feira tem treinamento. Tem que treinar, gente. Não pode ter preguiça de treinar. Beleza, tem treinamento, a gente hospeda tudo nesse aplicativo, tem que pagar o aplicativo, não sei quanto que é, acho que é uns R$60 por mês. E a pessoa pode rever esse treinamento. Ela vai chegar, vai entrar lá, vai ter o tema sobre a aula, e ela vai conseguir reassistir esse treinamento. E tem que ser uma pessoa analítica. Por quê? Tarefas similares. Se você paga conta na terça-feira, conta na sexta-feira, por que não coloca um dia para pagar todas as contas? Você tem que ter essa analogia de, opa, o que eu posso fazer para fazer mais fácil esse trabalho? Todo dia tem que ter esse pensamento. Todo dia eu chego na loja, eu falo, eu tenho um pensamento preguiçoso. O que é? Como é que eu faço serviço mais fácil? Como é que eu faço serviço mais fácil, mais rápido e com qualidade? Não adianta fazer a zóio. Beleza, problema. Você tem que dar a oportunidade do seu colaborador resolver problema na sua empresa. E remediar não é solucionar. Você pode até remediar alguns momentos, porque você tem que fazer as coisas acontecer, mas depois você tem que ensinar algumas ferramentas para ele. 5 porquê é uma delas. Como é que faz 5 porquê? É muito simples. Deu um problema, por que deu esse problema? Ah, por causa disso, mas por quê? Mas por causa disso, mas por quê? Até você achar a causa raiz daquele problema. Aí você tem que ensinar o seu colaborador a fazer isso. Se você não ensinar, ele vai aprender com quem? Vai fazer curso? Beleza, vai fazer. Como é que eu aprendi isso aqui? Eu aprendi isso aqui trabalhando em multinacional. Multinacional é só isso. É processo atrás de processo. Não pode fazer um A lá, que tem um papel escrito de como fazer tal coisa. Eu achava isso uma chatice. É ou não é? Aí eu chego na minha empresa, copiei tudo. Tudo. Coloquei tudo na minha empresa. Tudo que eu aprendi na empresa que eu trabalhava. Absolutamente tudo. Tudo que eu aprendi lá, eu coloquei na minha empresa. Tudo que eu achava chato. E tem que ter meta, gente. Meta é gestão, meta é processo também. Por que tem que ter meta? Porque tem que dar direção. Se você não colocar uma direção, qualquer caminho serve. O cara chega na empresa, e aí, quantos tem que vender? Ah, vai fazendo aí, que nós vamos papeando para frente. Ah, pelo amor de Deus. O cara chegou na empresa, ó, essa é a meta. Claro, você não pode ser muito duro, porque está começando. Mas ele tem que ter uma direção. Pô, tem que vender 10, tem que vender 15. O que é meta?
é um objetivo com prazo. Você tem que vender 15 aparelhos até o final do mês. Pronto, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe a direção. E tem que ser uma meta desafiadora para tirar o cara da zona de conforto, senão fica fácil. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Se a meta for baixa demais, pelo amor de Deus, fica fácil. Agora, se for muito alta, aí você cria frustração no caboclo. O cara não vai bater as metas, vai achar que ele é incapaz. Vai ficar desanimado, não vai conseguir pegar um bônus porque bateu a meta, porque é muito difícil, que eu não consigo. Você tem que ficar atento se a meta está equilibrada. Como é que você fica atento a isso? Trocando ideia. Está acontecendo alguma coisa? Vocês acham que, como é que está? Vamos bater um papo. Tomar cuidado no papo também. Você pegar uns caras preguiçosos assim, os caras não querem vender nada. E a gente utiliza 3 faixas de meta. O que a gente faz lá? A gente tem meta bronze, meta prata e meta gold. Por que a gente faz isso? Quando o cara bate a meta bronze, dá um tesão nele. Ele fala assim, puta, eu vou mastigar a meta gold, porque ele conseguiu a meta bronze, dá um ânimo no caboclo. E a gente coloca a meta quinzenal lá também. Se o cara bater a meta dele, metade da meta dele no mês, em 15 dias, ele já garante metade do bônus, mesmo ele não bater na meta no mês. Mas vem comigo aqui, se o cara bate a meta dele em 15 dias, o cara vira um monstro para bater a meta do mês. Ele já garantiu metade. Ele falou assim, eu quero a outra, pô. E a meta P tem que ser maior que a meta L. A meta pessoal dele, de vida, tem que ser maior que a meta da loja. A meta da loja tem que ser nada perto da meta pessoal dele de vida. O que ele quer? Isso aí já vai ser lá na parte da liderança. O que você quer? Eu quero comprar um carro. Que carro? Aquela Z4 lá. Quanto é que está ela? Estou brincando. Quero aquela. Você tem que saber qual é a cor. Se eu quero comprar uma moto, eu quero fazer uma viagem. Você tem que sentar do lado, principalmente área de vendas. Principalmente. Porque na área de venda o cara constrói o salário dele. É salário fixo baixo e comissão alta, dependendo do modelo de negócio que você trabalha. Pelo menos na minha empresa é assim. Então, quando você sabe o sonho do cara, você anota no papel e faz cálculo com ele de quantos ele tem que vender para bater aquele sonho. E a meta pessoal dele tem que ser maior que a da loja. Se ele tem que vender 40 aparelhos, a meta pessoal dele tem que ser 50. Eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para bater a meta dele. Porque ele não está olhando mais para a empresa, está olhando para a vida dele. Vocês têm que sentar com o seu colaborador e trocar ideia. Você tem que saber qual é o sonho. E conexão, gente, isso é conexão. Tem que ter. Beleza. Aprendi, tem que fazer o processo, tem que desenhar as tarefas, o passo a passo, a checklist. Por onde que eu começo na minha empresa, então, para colocar na prática a gestão na minha empresa? Onde está tendo mais problema. Tinha um problema na minha empresa que era o seguinte, quando eu comecei, eu aceito o aparelho como parte do pagamento, só que, aquilo que eu falei para você, no começo não tem esse negócio de gestão, gente. Você só começa, você só vai, Deus vai abençoando. Deus vai abençoando, você nem sabe como é que vai acontecendo. Aí depois você começa a estudar, você começa a entender as coisas. O que eu fazia? Eu aceitava o aparelho como parte do pagamento, eu olhava o aparelho da pessoa por fora, assim, esse aparelho aqui está bonito, dá para pegar. Aí o que acontecia? Dava problema. Não estava funcionando o Face ID, a bateria estava ruim, não estava funcionando o conector de carga. Aí conforme foi aparecendo tanto problema, tanto ruído, eu falei, eu preciso resolver esse problema. O que tem agora que eu fiz para resolver esse problema? Tem uma checklist. Chega o aparelho na loja, o cliente vai dar como parte de pagamento, a gente testa mais de 30 itens naquele aparelho. É Face ID, a câmera frontal, a câmera traseira, é som, é não sei o quê, Por quê? Estava cheio de problema. Resolvi como? Checklist, vê se tem problema agora. Baixou muito. Só de fazer uma checklist. Então, pelo amor de Deus, gente, é só sentar e analisar aquela tarefa que você faz, escrever no papel, depois você documenta ela, pronto, agora tem checklist, o cliente deixou lá,
Tem que fazer, é norma da empresa. Onde tem grande volume operacional. Na área de manutenção, a gente começou a área de manutenção, puta merda, cheio de trampo, uma bagunça. Fui lá, peguei o Trello, eu não, Tamires, organizou tudo no Trello. Entrada, saída de aparelho, se esse aparelho foi para manutenção interna, se esse aparelho foi para manutenção externa. Agora a gente sabe todo o histórico daquele aparelho. Qual peça utilizou. É só abrir o Trello e ver. Alguém conhece o Trello aqui? Agora, quem usa o Trello aqui? Ninguém, né? Aí, todo mundo usa, que bom. O Trello é fantástico, fantástico. De graça. Eu não pago o Trello, uso de graça. Tem a função de pagar lá, mas muita coisa de graça dá para utilizar ali. E a área que é sensível e criteriosa, pagamento de contas, pagar uns impostos, coisa mais sensível, que não pode errar de jeito nenhum. Tem que pegar na mão da pessoa. Qualquer pessoa que começar naquele setor, é só ler o processo. Opa, tem que fazer assim, assim, assado, tem que entrar aqui, tem que fazer aqui, tem que pegar esse documento, tem que guardar aqui, é nessa pasta aqui do Google Drive, que não sei o quê. Ela vai ler, claro, vai ter um líder ali ajudando, vai, mas se ela precisar consultar, ela não precisa perguntar para o líder, ela vai lá e consulta na pasta de processo. Dá trabalho fazer isso, mas você tem que começar de pouquinho em pouquinho. Você não vai chegar na sua empresa segunda-feira e, nossa, eu vou mudar tudo aqui, eu vou fazer um monte de processo. Não é isso, começa onde está dando mais B.O. Mas, vou pegar aqui e vou resolver isso aqui. Resolve, de boa, aí depois você vai para outro, delega uma função, fala assim, cuida dessa área aqui para mim, por gentileza, faz isso aqui para mim, por gentileza. Não, isso aqui eu faço. Porque às vezes você chega e fala assim, putz, agora eu resolvo. Aí você começa a fazer um, não termina, porque você tem outras coisas para fazer. Aí começa a fazer outro, não termina, vai pela metade. Faz um primeiro. Depois você faz o outro. E assim por diante. Então você pega o problema, você pega onde está o grande volume operacional, depois você vai ali para o sensível. E é isso. Você vai sair daqui, você já vai conseguir aplicar isso aqui. É fácil. E agora a gente vai falar sobre liderança. Beleza, já falei um pouco de gestão. Trouxe a gestão. Por que eu tenho que falar de gestão? Porque na gestão ele te dá um caminho. Por onde o líder vai te conduzir. Chegou a pessoa na empresa, o líder tem que estar do lado. Está aqui o processo, tem que fazer desse jeito, conduzir, tem que ir junto com o caboclo, tem que ir junto. E tem que ensinar, tem que ser didático. Você não tem que ter preguiça de ensinar a pessoa que está começando a sua empresa. Ou qualquer outra pessoa que está na empresa. Puta, mas já expliquei isso umas 3 vezes. Cara, explica pela 4ª vez. Não pode ter preguiça. Tem que ser didático. E no caminho você tem que envolver com a pessoa. Como assim envolver, conectar com a pessoa? Gente, você tem que trocar ideia sobre as coisas que é interessante para essa pessoa, para você conectar com o coração dela. Líder, conecta com o coração. Você tem que falar as coisas que são interessantes para ela. Você tem que ser interessado na história dessa pessoa. A gente tem uma mania de achar que a gente é interessante, fala das nossas conquistas. Para e seja interessado na história do próximo, porque as pessoas vão conectar muito fácil com você. Chega para sentar para trocar uma ideia, pergunta da vida da pessoa. Para de falar da sua vida. Cheguei para trocar uma ideia, eu vou falar só das coisas da pessoa. Aí chega, termina a conversa, puta, o Guima é gente fina, hein? Que gente fina. Eu só conversei das coisas que você gosta. Então, você tem que fazer isso com todas as pessoas que estão na sua equipe, com todas as pessoas que estão à sua volta, com todas as pessoas que você conecta. As pessoas vão se envolver, vão conectar com o seu coração, vai ficar fácil o olho no olho. Você tem que se envolver, líder se envolve. Depois você tem que checar aquilo que você ensinou, porque não adianta você soltar e não vir dar uma olhada, não adianta você delargar. Delegar é uma coisa, delargar é outra, você tem que estar checando. E se der BO, você tem que ajustar. Está tudo bem, ajusta. Ajustou, volta de novo, conduz, ensina. Esse é o líder bom. Aqui eu coloquei para vocês
as 3 principais ferramentas do líder. A primeira é ser exemplo, a segunda também e a terceira também. Ser exemplo não é uma das ferramentas da liderança, é a única ferramenta da liderança. As pessoas seguem o que você faz, não o que você fala. Tem que viver aquilo que você fala, tem que viver. Eu desço para vender. A área que eu mais curto é vendas. Eu desço para vender, eu desço para dar palpite no marketing, porque era eu que fazia os stories, era eu que fazia os posts. Você tem que botar a mão na massa. O cara se ele falhar, ele sabe o que você faz, pô. Se não vender, eu vendo. Você tem que botar a mão na massa, porque agora, pô, eu estou com meu PC, ar-condicionado, puta, velho. Você tem que descer e fazer acontecer. Falar é fácil, agora quero ver você descer e fazer. Aí o cara vai te olhar com outro olho, fala assim, ixi, se eu não vender, ele vende. Pelo amor de Deus, cara, aqui ó. Não apareceu a foto. Aqui tinha uma foto do meu filho. Meu filho, ele está com um violãozinho na mão aqui. Em nenhum momento eu dei um livro de violão. Violão é legal, hein? Violão é joia. Ele foi numa festa de família, tinha um cara tocando violão lá, beleza. Aí tinha um violãozinho lá em casa, ele já pegou o violão e já começou a tocar o violão. Por que ele fez isso? Porque ele viu alguém fazendo. Aí começou a cantar, porque ele viu alguém fazendo. Você não nasce falando as coisas, você nasce imitando alguém que faz. E isso continua para o resto da sua vida. É muito mais fácil você fazer com quem faz. É muito importante você ser exemplo em tudo que você faz. Como é que eu sei que eu estou sendo um bom líder? Aí ó, liderar acontece muito mais na sua ausência do que na sua presença. Está viajando, está vendendo, está desenrolando, hein, bicho? As pessoas estão fazendo acontecer quando você está fora. Você chega na empresa, está uma bagunça, você pisou no lugar, os caras já começam a mexer, pegar a vassoura, está errado. Agora, se você é um cara que comunica, ensina, explica, não tem preguiça, um cara que engaja, que conecta com o coração, que se importa de fato com as pessoas que trabalham na sua empresa, um cara que sabe delegar, não delargar, delegar. O que é importante delegar? Você cria pessoas confiantes na sua empresa. Você fala assim, eu confio em você, ela também confia nela. Aí você solta, se ela errar, vem. Você verifica, você ajusta. Está tudo bem. Você tem que deixar uma margem de erro, gente. Na área da manutenção da empresa, coloquei o técnico meu, que era meu vendedor. Como é que eu coloquei ele lá? Porque ele começou a mostrar indícios que queria fazer manutenção. Você tem que ter o olho, você tem que estar antenado de quem está na sua empresa, quer fazer outro setor. Pum, coloquei ele lá. Aí eu cheguei para ele e falei assim, está tudo bem se você matar uma tela. Está tudo bem se você matar uma bateria. Está tudo bem se você matar um celular. Eu estou com você, porque eu sabia que ele estava começando do zero. Imagina a confiança que eu depositei nesse cara, e quanto ele ficou mais leve. Imagina se eu cobrasse todas as telas que ele matou. Essa tela aí é 400 pau o precinho de custo dela. Então, no final do mês aí, já sabe, né? Pô, velho. Você acha que o cara ia ter tesão de trabalhar comigo? Pô, eu sou um chato, cara. Claro, se começa a acontecer isso com muita frequência, alguma coisa está errado. Mas eu garanto para você que não vai acontecer. Porque o cara, ele vai virar uma máquina. O cara tem um cara que segura a bucha do lado dele. Vocês têm que olhar e falar assim, não, você não está perdendo 400 contos, você está treinando um cara para ficar foda do seu lado. E o cara está ficando. Aí colocamos mais um. Aí o que ele falou para o cara? Fica tranquilo, que se matar uma tela aqui, está tudo bem. Ele já passou esse ensinamento para uma próxima pessoa. Eu não precisei ensinar.
Por que ele ensinou essa pessoa? Porque para ele fez todo sentido aquilo. Aquilo mudou o jogo dele. E o cara está ficando um monstro na manutenção. E o cara não sabia nada há um ano atrás. E hoje ele está fazendo reparo em placa. Por quê? Você delega. Você traz confiança. Você coloca uma margem de onde pode errar. Troca ideia para ver o que está acontecendo. Tem que ter essa conversa. É muito importante. Às vezes a gente acha que tudo é dinheiro. Puta, perdi 4. Não perdeu, velho. Eu garanto para você que você não perdeu. Ser líder é ser justo. Você não vai agradar todo mundo. Não adianta. Vai ter dia que você vai ficar puto. Vai ter dia que você vai achar que a vida é injusta. Você tem que ficar aguentando isso todos os dias. Quando você começa a liderar, quando você começa a gerir, quando você começa a almejar cargos maiores dentro da sua própria empresa, você vê que a principal coisa que você fazia, que no meu caso é vender celular, que é vender um acessório, que é vender uma manutenção, é a mais fácil. É difícil liderar a pessoa, é difícil. Vai doer, as pessoas vão falar mal de você, velho. Mas você está sendo justo. Dói. Você não vai agradar todo mundo. Se você estiver agradando todo mundo, você está fazendo meleca. Aí no dia que você precisar ser justo, você está ferrado. Porque aí todo mundo vai virar contra você, porque você não era o bom samaritano, o amigão, que abraçava todo mundo. Não adianta, tem que ser duro. Não estou falando para você ser toda hora assim, mas você tem que ser como tem que ser. Dói. Ser líder é ser justo. No começo é difícil. Vai com calma, vai sentindo. Quem é gestor sabe do que eu estou falando. Do que você entrega hoje, o mais difícil é liderar. Mas para quem quer crescer, não tem como escapar disso. Acredite nas pessoas. Não tem como, tem que acreditar. Legal, falou sobre liderança, se eu estou sendo um bom líder, beleza. Mas como é que você vai criar? Como é que você cria mais líderes? Como é que eu faço para achar um líder dentro da minha empresa? Estou com 10 pessoas lá, estou querendo achar um líder para tocar uma área. Como é que eu vejo? Então, eu separei aqui, 4 níveis de colaborador. O cara, quando chega na sua empresa, ele é incapaz. O que você tem que fazer? Você tem que determinar para ele o que ele tem que fazer. Através do quê? De processo. Por isso que é importante o processo caminhar com a liderança. Quando a empresa está muito grande, tem que ter processo. Aí você determina para ele, é aqui, 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 aqui. Pronto, determinou. Aí ele vai para o segundo nível. Ele tem uma pouca independência, porque ele já viu o processo, já viu como é que faz, e tem dificuldade ainda. O que você tem que ter? Professor. Você tem que ver onde ele está errando. Vem cá, vamos aqui, vamos ali, vamos bater um papo aqui. Aí ele vai melhorando, aí começa a ficar formado. Aí o que você tem que fazer? Você já consegue ficar mais distante, porque o cara já vai tocando sozinho, de boa. Mas você tem que estar olhando de longe. Para quê? Para apoiar e alinhar o percurso. Esse é o terceiro nível. E o quarto nível? O cara está apto. Já está fazendo tudo, de boa. Aí o que você tem que fazer? Delegar, para gerar confiança. Mas de pouquinho. Não adianta você soltar tudo que vai dar merda. Agora, se você solta, de boa, não entrega, porque se vai entregar, vai delargar, tem que estar gerenciando. Aí o cara que é quarto nível, ele já está pronto para ser líder? Não. Ou está, dependendo do quê? Dependendo disso daqui. Você tem que estar analisando tudo isso desde o nível 1. Esse cara tem boa comunicação? Essa menina tem boa execução, ela executa? Tem vontade? Tem conexão? É humano? Ajuda o parceiro do lado? Se importa com a pessoa que está do lado ou ela se importa com a meta dela? Ela não está nem aí para ninguém. Vê alguém com a meta ruim lá, chama para trocar ideia, para saber a dificuldade do amigo do lado? Isso é humanismo, isso é conexão.
Ela se importa com a pessoa que está passando uma situação ruim do lado? Ela chega para a pessoa que está se dando bem naquele mês e pergunta, como é que você fez isso para eu aprender também? Isso é conexão. Tem que analisar desde o nível 1 isso daí. Você tem que estar com o olho aberto. As pessoas da sua empresa têm que estar, isso aqui vai dar bom. Está comunicando, está executando. Comunicação, execução, mania, você treina, mas vontade você pega ali, ó. Lá na entrevista você já consegue pegar a vontade da pessoa. Vontade vem de fábrica, tá, gente? É difícil colocar na cabeça. Mas, cá entre nós, alguém aqui nasce com um sonho, no meu caso, de vender celular? Então você consegue implantar a vontade dela de crescer na empresa no caminho. Meu sonho era ser engenheiro, pô. Pô, vendedor? Pelo amor de Deus. Agora, quando você enxerga que existe uma oportunidade ali dentro, que existe um caminho para crescer, aí a pessoa, puta que lá merda, aqui eu vou, aqui eu estou realizando meu sonho, aí você tem que saber, você tem que estar de olho nas pessoas que estão com vontade dentro da sua empresa, que comunica bem, que executa bem, que conecta. Está no nível 4, pum, é líder. Traz, joga um BO para ele resolver, joga uma intriga ali para ele resolver, como é que ele vai fazer. Para de dar resposta. Líder bom pergunta. O que você faria nessa situação? Eu faria isso. E nessa aqui, o que você faria? Faria isso aqui. E isso aqui. Para de dar a solução. Sabichão? É o cara que inventou a empresa, sabe tudo. Pô, como é que você vai criar o líder? Se você sabe tudo, ele não sabe nada? Aí ele dá uma solução, você fala assim, é isso. Puta, a pessoa já fica, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Ela já vem aquela vontade, porque você dá a oportunidade para a pessoa falar, você dá a oportunidade para a pessoa desenvolver, resolver um problema. Se você não fizer isso, como é que ela vai virar líder? Se você não der essa oportunidade para ela, você é o bichão. Não precisa de líder, você lidera todo mundo. É muito importante. Líder bom não é aquele que entrega resultado, sabe por quê? Porque resultado é o mínimo que você tem que fazer. É o que você foi contratado para fazer, entregar resultado. É o básico. Chamei você para líder, tem que bater isso aqui. Pronto, mínimo. É que nem entrar no horário certo e sair no horário certo. É o mínimo que você tem que fazer. Não, porque eu sou um bom funcionário, porque eu entro às 7 e saio às 5. Pelo amor de Deus. É o mínimo que você tem que fazer. É a mesma coisa do resultado. Só que o cara que conecta com o coração, ele vai ter resultado longevo, por muito tempo, porque o time está com ele, porque ele entende sobre salário emocional, não é sobre grana. Todo mundo acha que tem que dar aumento para agradar os outros. Claro que ajuda, óbvio, tem que dar, mas às vezes é uma palavra, é um reconhecimento, é um olho no olho, e o jogo muda. É um dia que você foi viajar e lembrou dela, naquela viagem, e trouxe um presente. O cara estava viajando, lembrou de mim, trouxe esse presente, salário emocional. Tem que fazer isso. Tem que ver as conquistas das pessoas que estão do seu lado. Parabéns, comprou um carro, velho. Comprou uma moto, trocou de celular. Foi viajar para o sul. É isso, salário emocional. É muito importante. Não está aparecendo as fotos. Aqui é a foto de toda a minha equipe. E uma coisa eu digo para vocês, para finalizar. Vai doer, é difícil, mas vale muito a pena. Porque tudo que eu construí, absolutamente tudo que eu construí até agora, foi porque eu não estava sozinho. Porque sozinho eu sei que eu chegaria longe, mas acompanhado eu chegarei e eu cheguei em lugares que eu jamais imaginei.
como, por exemplo, está em cima desse palco. Eu só estou em cima desse palco para falar com vocês, porque eu tenho na minha equipe pessoas melhor que eu. Eu considero um bom vendedor. Eu considero um bom líder. Mas eu tenho um líder melhor que eu dentro da empresa. Eu tenho vendedor melhor que eu dentro da empresa, porque eu acreditei nas pessoas. Para com essa ideia que você não consegue liderar. Para com essa ideia que as pessoas são tudo igual. Puta, passou a perna em mim. Acontece. É difícil. Acredita, nem todo mundo é assim. Se eu pensasse desse jeito, não tinha 6 lojas. Eu não tinha 35 pessoas comigo que são melhores que eu. Vai dar vontade de desistir. Mas vale cada dia. Sabe por quê? Porque aquele dia que o cara te abraçar, aquela moça te abraçar e falar, obrigado, comprei minha casa, obrigado, estou viajando para fora do Brasil, obrigado, comprei minha moto, meu carro, é aí que você vai ver que vale a pena. Não é mais sobre os seus troféus, não é mais sobre o troféu seu que você coloca na estante, é sobre o dos outros também. Acredita nas pessoas. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu.